Nesse vídeo eu separei os 3 melhores investimentos para se fazer agora, levando em consideração o cenário econômico aqui do Brasil e também levando em consideração várias classes de ativos. A gente não vai olhar só para renda fixa, só para ações ou só para fundos imobiliários. Então, um vídeo extremamente completo. Já deixa um like para o YouTube entender que você gosta de conteúdos como esse. E se não está inscrito ainda, se inscreve no canal para ficar sempre bem informado, apertando no botão vermelho e também ativando a notificação. Então, começando aqui o vídeo sem enrolação, a gente já vai aqui para a primeira classe de ativo que eu separei, que é renda fixa. Então, em renda fixa, para investidor que está começando, para quem já é mais avançado, a excelente oportunidade que a gente tem agora é de fato Tesouro IPCA+. Se a gente olha o contexto que a gente tem um cenário de inflação aumentando, então ele acaba te protegendo em relação à inflação e a gente está com uma taxa pré-fixada dele, um patamar extremamente elevado historicamente. Então a gente encontra aí títulos de Tesouro IPCA 2029, por exemplo, aqui a IPCA mais 6,89%, IPCA 2035 a 6,76%. Então é uma excelente oportunidade para quem quer se proteger da inflação e ter um ganho de capital interessante ao longo do tempo, tá? Porque é um investimento extremamente seguro e aqui a gente tem duas possibilidades. Para quem quer manter até o vencimento, então, por exemplo, eu quero manter até 2029, então é uma excelente oportunidade de pegar aqui o Tesouro IPCA 2029. Agora, existe a possibilidade também de marcação a mercado. Então, para quem quer ter um ganho de capital correndo o risco da renda fixa, esses investimentos aqui que a gente tem no Tesouro, eles sofrem alteração de preço todos os dias. Todo dia é reprecificado aqui. Se você abrir amanhã, não vai estar mais essas taxas aqui. Essas taxas podem estar um pouco maiores ou um pouco menores. Então, isso se chama marcação a mercado. E agora a gente vai ver como que funciona exatamente a marcação a mercado. Eu já vi vários vídeos aqui no YouTube sobre isso e a maioria não te explica detalhadamente como que isso funciona. Então, presta bastante atenção porque isso aqui é bastante importante e se você entender isso daqui, você já vai estar em outro patamar como investidor. A maioria não faz nem ideia de como que isso funciona, tá? Então, eu separei aqui uma planilha para que a gente possa verificar como que funciona a marcação a mercado, tá? Mas antes a gente pode até ir lá no site do Tesouro e você vai perceber que é aquilo que eu falei, né? Aquele título IPCA 2029, ele está sendo reprecificado todos os dias. Tá vendo aqui que ele sobe como se fosse uma ação aqui? Hora sobe, hora cai, né? Então esse aqui é um gráfico de 30 dias. 90 dias também, tá? Ele vai subindo, vai caindo. No espaço de um ano, ele está subindo bem. Agora, se a gente pega ali meados de 2023, a gente percebe que ele chegou a bater 6,25%, né, a parte pré-fixada, e chegou a cair em 4,87% depois de alguns meses, né? Então, o que isso representa para o nosso patrimônio? É bom quando a taxa cai, é bom quando ela sobe depois que a gente já investiu? A gente vai entender agora aqui na nossa planilha, tá? Então, eu separei aqui uma planilha onde ela vai gerar um gráfico azul e vermelho, tá? Então, no azul, você precisa entender o seguinte, quando a gente tem um investimento pré-fixado, vamos pensar só um pré-fixado, tá? Quando você investe, no final do vencimento, ele vai valer R$1.000. Então, imagina o seguinte, a gente está comprando agora e a gente tem 1.000 dias úteis até o vencimento. E o vencimento vai ser 0, né? Então, acabou o prazo, vai ser resgatado aquele investimento. Então, a gente precisa pegar esses R$1.000 e trazer a valor presente. Isso se faz descontando a taxa. Então, para ficar bem redondinho, você entender aqui, vamos imaginar uma taxa de 10%, tá? Então, a gente vai colocar 10% para a linha azul aqui e a gente vai projetar até o vencimento lá. Então, agora, a gente tem o preço desse título, né, a 685,08 centavos. Então, a gente vai comprar por 685,08 e ele vai render 10% todos os períodos até chegar nos R$1.000, tá? Então, basicamente, é isso que você tem quando você compra um investimento pré-fixado. No vencimento, ele vai render esse valor com juros sobre juros, tá? E agora, na linha vermelha, vamos projetar aqui 10% também, tá? Então, vamos lá, projetamos, ou seja, a linha vermelha ficou em cima da azul, né? Tá rendendo exatamente a mesma coisa. Então, imagina que agora a linha vermelha representa a marcação a mercado. Então, esse título ele vai ser reprecificado todos os dias. Você viu lá no gráfico que ele está sendo reprecificado todo dia? Então, é isso que acontece. Se você manter até o vencimento, essa marcação a mercado, tu pode esquecer, só manter até o final, que vai ser aquela rentabilidade que você contratou. Se você quiser vender antes, aí você vai ser marcado a mercado. Quando a taxa cai, é interessante para ti. A gente já vai ver isso daqui. Se ela sobe,
você pode tomar um prejuízo vendendo antes, então tem que tomar cuidado, tá? E o momento é bastante favorável para que a gente possa montar uma posição para obter uma marcação a mercado favorável no futuro, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui. Então, voltando lá para a linha vermelha, imagina que se passaram 200 dias úteis, imagina que essa taxa aqui, só para a gente conseguir visualizar bem aqui, caiu para 5%. O que acaba acontecendo? Ela caiu para 5% e vai se manter em 5% até o final, tá? Então, dá uma olhada no que acontece. A gente percebe aqui agora que esse título ele se valorizou, percebe que ele subiu de preço, mas no vencimento ele vai entregar os mesmos R$1.000. Então não muda nada se você teve a taxa caindo ou subindo. Então, por exemplo, aqui, imagina que daí no outro ano subiu para 15% e manteve em 15%. Caiu de novo, mas no vencimento vai valer os mesmos R$1.000. Percebe que lá na ponta vai ter os R$1.000? É exatamente isso que acaba acontecendo com a marcação a mercado. Então, quando tem esses momentos aqui, ó, em que há uma queda em relação ao preço que você comprou, você tem um ganho de capital com a venda antecipada. Então, você pode vender antes. Então, o momento agora é extremamente favorável para essa situação, tá? Agora eu quero saber, cara, ficou claro aqui como é que funciona a marcação a mercado? É claro que foi uma explicação breve, porque esse vídeo não tem o intuito de explicar todo o detalhe de como funciona a marcação a mercado, mas eu acredito que já deu para dar uma esclarecida maior. Comenta aí embaixo se já ajudou, se tu não sabia, não fazia ideia de como funciona a marcação a mercado. Se não ficou muito claro, volta um pouquinho o vídeo, porque eu sei que é um negócio mais complexo e é necessário ver e rever para realmente entender como que funciona a dinâmica, tá? Comenta aqui embaixo se já te ajudou de alguma forma. Agora a gente vai para outra classe de investimentos que são as ações. E para as ações eu separei aqui a ENGIE, que o código de negociação é ENGIE3. Não confunda com o ENGIE3. É outra empresa, ENGI3, é ENGIE. A gente está falando da EGE3, tá? Toma cuidado com isso, porque várias pessoas compram errado outra empresa achando que estão comprando a ENGIE de fato, né? Então a gente tem aqui que é uma empresa excepcional, tá? A gente está falando de uma empresa do setor de energia. A maior parte da receita dela vem da geração, mais de 80% vem da geração de energia, e ela também tem por volta de 10% de transmissão de energia. Hoje na parte de geração, ela tem por volta de 72 usinas, é uma das maiores geradoras aqui do Brasil, e nesse ano ela venceu um leilão para poder aumentar suas linhas de transmissão em 5 estados diferentes, ou seja, ela vai começar a aumentar os seus resultados provenientes dessas aquisições, e isso é extremamente positivo para a empresa que está sempre buscando aumentar o seu portfólio de ativos, né? Lembrando que as empresas de energia elas têm um fator bastante interessante, que essas concessões elas são de longo prazo, né? Então, a partir do momento em que essas usinas ou redes de transmissão são colocadas em atividade, gera-se uma receita recorrente bastante previsível para essas empresas, o que faz com que elas consigam fomentar outros projetos, distribuir dividendos e continuar crescendo, né? Então, é um tipo de empresa que eu gosto bastante, tá? E agora a gente pode dar uma olhada aqui em relação aos resultados dela. E se a gente der uma olhada aqui na receita que a gente tem, a gente percebe que de 2021 para agora a gente teve uma queda, né, em relação à receita. Então a gente pode olhar para isso, pô, o que está acontecendo? A empresa está perdendo receita, mas ela não é boa e tudo mais. Cara, são desinvestimentos estratégicos que ela está fazendo para poder aumentar a sua eficiência operacional e posteriormente aumentar mais a sua receita. Então a gente percebe que tem dado certo. Se a gente olha mais no detalhe aqui, a gente percebe que o EBITDA dela vem crescendo em relação aos anos anteriores e a margem EBITDA também. Então perceba que em 2021 a margem EBITDA dela estava em 47%. Depois desses desinvestimentos, a margem EBITDA dela subiu para 81%, que é uma margem absurdamente alta. É muito bom isso daqui mesmo, tá? E mesmo com uma receita menor, percebe que a lucratividade dela vem aumentando. Então, em 2021, o lucro dela era de 1,5 bilhão. Hoje está em 4,3 bilhões. E a gente percebe também que a margem líquida também vem aumentando. Em 2021 era de 12%, subiu para 22%. Depois subiu para 32% e acumulado desse ano está em 41%, ou seja, a empresa vem crescendo ano após ano, melhorando a sua eficiência
operacional. E quando a gente olha para alguns indicadores fundamentalistas, como por exemplo o PL, que é um indicador de valuation, né, a gente percebe que está no menor patamar aí desde 2013. A gente também consegue ver o EV pelo EBITDA, que também está no menor patamar. Então, quanto menor aqui, a gente consegue inferir isso de que ela está mais descontada, né, e ela vem melhorando seus resultados. Então, isso é muito bom. E a gente percebe também que ela entrega um ROI, que é o retorno sobre o patrimônio líquido, né, muito bom, de 45%, e vem aumentando ao longo do tempo. Aqui em 2021 estava em 20%, o que já é um patamar bastante bom, tá? Acima de 15% já é bacana, tá? Então, empresa extremamente redonda, num patamar de precificação bem atrativo. E antes da gente passar para o próximo ativo aqui do vídeo, deixa um dedo like aí, cara. Tu não deixou um dedo like assim, o YouTube não vai entender que tu tá curtindo esse vídeo aqui, não vai te mostrar mais vídeos como esse, tá? Então, deixa o dedo like aí. E se tu não se inscreveu ainda, eu acho que já faz sentido se inscrever, né, cara? Pelo amor de Deus, aperta o botãozinho aí de se inscrever e se inscreva. Ah, e é importante ressaltar também, caso você queira ter uma consultoria comigo para poder montar um planejamento mais estratégico para o teu perfil de investimento, clica no link aqui embaixo ou então aponta o celular aqui para o QR Code para poder marcar uma consulta sobre os seus investimentos sem custo nenhum, tá? É um bate-papo sem compromisso. Se fizer sentido para você, você pode virar um cliente de consultoria dentro da Notorious Wealth. Caso não, você vai ter acesso a um serviço excelente para você ter uma clareza maior de como investir ao longo da tua jornada, beleza? Então, se tiver interesse, bate-papo sem compromisso, tá aqui o link. Só clicar aqui embaixo também, tá? Então vamos lá para o fundo imobiliário. Então o fundo imobiliário que eu separei aqui é o HGBS 11, que a meu ver é um dos melhores fundos imobiliários aí de tijolo voltado para shoppings, tá? Então, quando você está investindo no HGBS 11, você está investindo diretamente em tijolo, em um shopping de fato que provavelmente tem aí na tua cidade. Eu, por exemplo, aqui sou aqui de Florianópolis, tem um shopping aqui que o HGBS ele tem no seu portfólio e a gente vai ver aqui, tá, mais detalhes sobre eles, tá? Então, cara, HGBS está num patamar de precificação bastante interessante. A gente percebe aqui que houve uma queda bastante forte. De modo geral, os fundos imobiliários caíram bem, né? Então, nos últimos 12 meses, ele caiu praticamente 10% aqui de queda. Isso quer dizer que o fundo está pior, ele está piorando? Não necessariamente. Então, isso acaba representando um bom momento de compra, né? Se a gente olha aqui o dividend yield, está na casa de 10,56%, que é um patamar bastante bacana para um fundo de qualidade como ele tem. Lembrando que esse rendimento aqui do dividend yield, ele é isento de imposto de renda. Então você recebe uma renda de forma mensal sem precisar pagar imposto. Então, por exemplo, se tu tem um imóvel alugado e tu recebe lá R$4.000, tu vai ter que descontar ainda a alíquota de imposto, que é por volta escalonado, né? Pode chegar em 27,5%. Você precisa levar em consideração essa alíquota na base de cálculo e descontado do rendimento que tu ganha. Então, se tu ganha lá 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, não é exatamente isso de forma líquida, né? Você precisa descontar o imposto. Então, no fundo imobiliário, você não paga imposto nenhum. Então, isso é bastante interessante. Quando a gente compara com algum investimento de renda fixa, que também tem imposto de renda, né? Você precisa fazer essa comparação dividindo pela diferença do imposto que você pagaria. Então, por exemplo, aqui, botando de cabeça assim, você precisaria de um investimento aí de uns 13,5% mais ou menos para equiparar esse benefício que você tem de não pagar o imposto. Então, para isso, você correria um risco maior em renda fixa também para poder ter um investimento atrativo nos patamares de hoje, né? Então, a gente percebe aqui que eles também estão com um PVP que seria o preço pelo valor patrimonial abaixo de 1, ou seja, a gente está com um desconto aqui de 11% em relação ao valor patrimonial, né? O valor patrimonial por cota hoje está em 223. Então, seria como se você pegasse aqui, ó, vamos pegar a calculadora, tá aparecendo aí na tela, né? 223,54 menos 11%. Então é como se você comprasse por R$ 198,95, tá? Para ficar mais claro, é como se tu fosse comprar R$100, tu vai pegar R$100 ali, só que na verdade você vai pagar R$89 por aqueles R$100, você está comprando com desconto, tá? Então é basicamente isso. Tu visse um imóvel aí que vale 1 milhão, pô, o cara tá querendo liquidar ele rápido e tá fazendo por 890 mil.
Tá? É isso que significa o PVP, tá? Então, aqui agora vamos ver alguns detalhes em relação à carteira de investimento deles, tá? Então, a gente percebe que é um fundo de tijolo, né? Então, 79,5% estão, de fato, alocados em imóveis, 13,9% estão alocados em outros fundos imobiliários de shopping também, tá? A carteira de crédito aqui deles, CRIs e LCIs, é bem pequena, 3,1%. E fundo de renda fixa, 1,4%, acaba sendo um caixinho ali que a empresa tem, tá? Então, em relação à diversificação de ativos, eles têm 18% da carteira aqui no Jardim Sul Shopping, 12% no Shopping Penha, 9% West Plaza, 7% no Parque Dom Pedro. Depois você pode verificar aqui no relatório gerencial e verificar todos no detalhe, tá? Então perceba que é um fundo bem diversificado, ele não concentra a alocação em um único ativo, né? É um fundo imobiliário multi-imóveis, né? Então isso é bastante importante, tá? E eles diversificam também aqui por operadores, né? Então 51% está na Allos, 22% na AD Shopping, 16% na Soul Malls, tá? Outro ponto que é importante ressaltar aqui é em relação à localização geográfica. Então, a maior parte que eles têm de shoppings estão localizados em São Paulo, 87%, seguido 6% em Tocantins, 4% em Santa Catarina, 1% no Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso, tá? 7 desses imóveis, eles têm participação majoritária, ou seja, eles têm mais de 50% de participação naquele imóvel. 10 minoritário e 2 indiretos, tá? E a gente consegue verificar também aqui, depois você pode ver com calma, quais são os shoppings do portfólio. Você está investindo de fato no Jardim Sul. Então, todo mundo que tem loja lá dentro do Jardim Sul paga um aluguel para a administradora que repassa a porcentagem devida para o fundo imobiliário, tá? Então, o fundo imobiliário tem participação nesse shopping aqui de 90%. Então, para cada R$100 que é pago de aluguel para o shopping, 90% vai para o fundo imobiliário e você vai receber a participação que você possui dentro do fundo imobiliário, né? Então, se tu for dono de 100% do fundo imobiliário, 90% dessa receita vai vir para ti. Se tu é dono de 0,02%, você vai receber na mesma proporção, tá? Então, é assim que funciona. Depois você pode ver aqui todos os shoppings, como é que está a movimentação deles, fluxo de veículos, de vendas, inadimplência líquida, vacância. Então, aqui a gente percebe que a gente consegue verificar de forma bastante detalhada como está o encaminhamento de cada shopping. E o interessante desse fundo imobiliário é que ele tem um histórico mais prolongado de tempo e a gente consegue fazer um comparativo de como que ele tem performado ao longo do tempo. Não é um fundo imobiliário que surgiu há 2, 3 anos, então a gente já tem um histórico mais prolongado e ele tem conseguido entregar uma boa rentabilidade ao longo do tempo, né? Na linha azul mais clara a gente vê o rendimento de 100% do CDI. Quando a gente compara com o IFIX, aí ele teve um rendimento bacana e a gente percebe que o HGBS conseguiu render acima do IFIX também. E um fator que você precisa ter em mente também é que fundo imobiliário é renda variável. Então você vê subindo, vê caindo e é preciso ter uma alocação ideal para o teu perfil de investidor. Não adianta alocar demais porque você vai ficar nervoso quando você vê alguma queda, tá? E é importante também ressaltar que você precisa levar em consideração que você está recebendo renda de forma recorrente. E isso não aparece naquela cotação que você vê. Pô, caiu 10%, mas ao longo do tempo você recebeu 10% também de renda isento de imposto de renda. Então você precisa colocar no papel o quanto você está performando em relação ao preço da cota que você pagou e também levar em consideração os dividendos, a renda que você está recebendo todos os meses, tá? Então é justamente isso que você consegue ver nesse gráfico aqui, né? Porque aqui ele está levando em consideração também os rendimentos que você recebeu ao longo do tempo. Então, se a gente colocar simplesmente a cota aqui, talvez tivesse um gráfico caindo aqui abaixo do CDI, talvez, né? Mas é necessário levar em consideração os rendimentos que você recebe de forma recorrente. Agora, curtiu o vídeo, cara? Então deixa o dedo like aí, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço!